Bora, fiel informação, gente. Acabou a novela. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Lili trouxe mais informações pra gente. A gente não aguentava mais. Agora, quer saber quando que ele vai ser apresentado? Se vai ser amanhã? Se ele fica no banco contra o Flamengo domingo? Então, acabou a novela. Não tem mais jeito. O Dorival é do Corinthians. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Informações todos os dias aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Lili Nascimento, bom dia mais uma vez. Seja bem-vinda. E nos conte, qual é a novidade aí no Corinthians? Marcela, quando eu falei que tudo pode acontecer, que eu voltaria a qualquer momento, e agora para cravar que Dorival Júnior é o novo treinador do Timão, fechou com o Corinthians. A gente já havia falado sobre a reunião que aconteceria ontem mesmo, pós-jogo, com o agente, o representante do Dorival Júnior, entre ele e o Fabinho Soldado, a todo momento, claro, Fabinho Soldado passando todos os detalhes para o presidente Augusto Melo, e de fato agora está fechado, cravado. Dorival Júnior é o novo treinador do Timão. A gente aguarda agora para ver o anúncio oficial por parte do Corinthians, né? Será feito um anúncio, obviamente, para também saber quando ele chega aqui no CT Joaquim Grava, agora os próximos passos, né? A gente sabe que o Corinthians entra em campo no próximo domingo contra o Flamengo. Será que o Dorival já estará à beira do gramado? Dará tempo de dar pelo menos um treino para a equipe neste sábado? Bom, o que importa agora é que o Corinthians tem sim o novo treinador. A novela acabou, o Dorival que era plano A, depois foi o Tite desiste, eles voltam para o Dorival. Muitas conversas, Fabinho Soldado em Florianópolis para acertar os detalhes, não consegue assinar o contrato por lá, volta para São Paulo, vem um representante do Dorival e agora já está tudo certo, deve ser anunciado em breve, oficialmente, aqui pelo Corinthians. Dorival Júnior, novo treinador do Timão, Marcela. Valeu, Lili Nascimento, muito obrigada. Acabou a novela, então Dorival Júnior assumindo o Corinthians, vai assinar ainda hoje à tarde, tá? Era o que o torcedor queria e era o que o Corinthians precisava para continuar sonhando ainda com a classificação na Sul-Americana. Vamos conversar com a Lili Nascimento, é um Corinthians que hoje celebra a volta do Hugo Souza, que foi muito bem mais uma vez, e também um bom momento do Romero, mas na busca pelo seu novo treinador. Lili, bem-vinda mais uma vez ao Sport Center. Pois é, Marcela, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. É isso, né? O Romero sempre decisivo, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, agora com 43 gols marcados. Yuri Alberto vem logo atrás com 40 gols marcados, é páreo duro aí entre os dois. E foi uma vitória muito importante, né? Um retorno também triunfal aí do goleiro Hugo Souza, principalmente no finalzinho da partida, fez excelentes defesas, né? Então ele volta recuperado antes do prazo, até então o prazo que havia sido passado para a família Dias é que ele retornaria contra o Flamengo, ou seja, no próximo domingo. Inclusive, o Ramon Dias pediu, né, ao departamento médico, se fosse possível, o retorno dele antes, para tirar um pouco da pressão que estava em cima do Donelli. E de fato conseguiu, voltou em uma partida importante, porque o Corinthians consegue a primeira vitória na Sul-Americana. A gente lembra que perdeu na estreia contra o Huracan, empatou contra o América de Cali fora de casa, então consegue vencer e continuar na briga para uma classificação para as oitavas de final. É só a gente lembrar que na Sul-Americana, somente o primeiro colocado do grupo passa diretamente, o segundo vai para um play-off com o terceiro que vem da Libertadores. Aí a gente coloca várias coisas em jogo, né? O Corinthians tem várias competições no ano, tem 3 competições, e aí você aumentar o calendário, colocar mais jogos para disputar um play-offs, então é claro que o Corinthians foca ali para tentar passar diretamente, tirar 2 jogos, menos 2 jogos no ano nessa temporada difícil para o Timão. Difícil e que o torcedor está aí aguardando a chegada do novo treinador. Como bem a Vitória Leite atualizou na matéria de ontem, a atualização segue principalmente a mesma, basicamente a mesma nessa manhã, tá? O Dorival é o principal nome, houve essa reunião pós-jogo em um hotel em São Paulo entre o Fabinho Soldado e o agente do Dorival para acertar pequenos detalhes. Então há uma expectativa de que a qualquer momento o Corinthians possa anunciar o Dorival como novo treinador. Até então não tem nada assinado, tá? Mas há interesse pro lado do Corinthians, há interesse pro lado do Dorival, então a expectativa é que ele seja, sim, o novo treinador. A dúvida é a seguinte, Marcela, porque se eles já anunciam hoje, daria tempo de treinar talvez no sábado, e será que no domingo o Dorival estaria ali à beira do gramado, no Maracanã, ou o Corinthians vai aguardar um pouquinho pro Dorival fazer a sua estreia no meio da próxima semana na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino? Então a gente está aguardando para ver, mas de fato tudo se encaminha para que o Dorival
Dorival seja o novo treinador do Timão. E a gente sabe que, tratando-se de Corinthians, tudo pode acontecer, né, Marcelo? Oh, é isso, Lili. Fica aqui com a gente, então, para conversarmos sobre Corinthians. O Corinthians com e sem o Hugo Souza nessa temporada. Com o Hugo Souza, 17 jogos e 8 sem sofrer gols, 47%. Gols sofridos por jogo, 0,88. Sem o Hugo, são 11 jogos, 1 sem sofrer gols, 9%. E gols sofridos por jogo aumenta muito, 1,27. Ele retornou ao time depois de 7 partidas de ausência. Como você bem falou, Jailson, ninguém precisa falar mal do Donelli. Mas o Hugo Souza, ele é uma categoria acima do Donelli. Ele consegue dar essa segurança que o time precisa. E ontem, ele dá a vitória ao Corinthians. Porque aquela bola ali no finalzinho, que ele consegue fazer as 3 defesas, ia ser gol. Né? E um outro goleiro ali provavelmente acabaria aceitando. E não seria um frango. Só não conseguiria chegar como o Hugo. Diferença de nível. É simples. O Hugo Souza, até pela característica da chegada do Hugo, né? Se a gente for parar para pensar, tinha o Cássio, que era o ídolo há muito tempo, um dos maiores jogadores da história, né? Se não o maior, né? Da história do Corinthians. Aí tem todo aquele imbróglio com o Carlos Miguel, a torcida já pedindo que o Carlos Miguel vivia um momento melhor, e o Carlos Miguel assume a titularidade e sai logo depois. E aí o Corinthians ficou ali refém, órfão, né? A gente precisa de um novo cara que assuma essa posição e dê segurança. E aí o Hugo Souza chega ali ainda, né, desacreditado, vindo de clube pequeno ali de Portugal, como emprestado ainda pelo Flamengo. E aí o Hugo Souza chega e simplesmente solidifica a imagem dele, né, a função dele como goleiro. E aí também tem outro ponto. Além do Hugo Souza ser muito decisivo nos 90 minutos, ele, em penalidade, é sacanagem, é brincadeira o que o Hugo Souza faz em pênalti. O cara tem uma leitura, ele é enorme lá, né, no gol, consegue tirar a concentração de quem vai bater o pênalti, e aí você se identifica ainda mais. A gente estava falando aqui, né, do Tafarel, a gente até brincou com a narração, todo mundo que viveu a época, ou até depois que viu o vídeo, lembra do Tafarel, quanto o Tafarel foi marcante justamente também por conta de pênalti. Então o Hugo cria ainda mais essa identificação. Quando eu falei do Donelli, é porque é só uma diferença de nível que é muito grande, mas é grande por conta de qualidade. O Hugo Souza, ontem, como você bem disse, ganhou o jogo. Ele ganha o jogo pro Corinthians naquela parte final, principalmente naquelas 3 defesas. É verdade, é impressionante como ele faz diferença mesmo no time do Corinthians. Bom, eu queria que você falasse sobre essa importância, Breler, do Hugo Souza, como ele dá essa tranquilidade pro time, como o time melhora também, porque com tranquilidade todo mundo joga muito melhor, mas queria falar também um pouquinho do Félix Torres. Assim, só o Félix que não ficou tão tranquilo. Ele precisa repensar, ele precisa ver o que é que ele vai fazer, mas ele não pode repetir isso, ele não pode ter mais um jogo com expulsão, começo de partida, e prejudicando o time desse jeito, né? Ficamos imaginando o que o próximo treinador vai fazer com ele. Tira a titularidade, porque ele estava conquistando essa titularidade aos poucos, mas já estava como titular. Então, o ponto do Félix Torres é que ele tem virtudes. Não é um zagueiro qualquer. Não. É um zagueiro titular de seleção. É um zagueiro que tem boa posição física, no 1 contra 1, geralmente vai bem, tem boa recuperação. O problema é que é muito afoito. E aí não é uma característica dele de nessa fase ou nessa temporada. É da carreira dele ser um zagueiro ali meio desesperado. Então esse é um ponto que precisa ser trabalhado. Algum treinador que chegue e resolva dar mais um voto de confiança para ele, precisa segurar um pouco a onda e aí até fazer um trabalho também vinculado ao departamento de psicologia do Corinthians para conseguir, de certa forma, tirar essa ansiedade do Félix Torres. No caso do Corinthians, é saber administrar. O técnico que chegar, olhar para o elenco, olhar para as características, entender se o Félix Torres vai continuar sendo útil. O clima com a torcida já está ficando pesado. Se ele comete mais um erro daqui para frente, fica uma situação insustentável, porque o torcedor também não tem paciência, por mais que o Corinthians... O que abafou o caso do Félix Torres foi ter ganhado o título. Foi o Hugo Souza, lembra que a brincadeira do Carrijo? Você tem que pagar aí o bicho do título pro Hugo, porque o Hugo que te salvou. Exato, se não tivesse ganhado o título, a situação do Félix Torres ficaria muito complicada. Ontem acaba vencendo, é verdade, também dá uma... Tem que pagar de novo, já dobrado. Agora pro Romero. Mas o Corinthians precisa administrar
administrar bem e não administrar como o Ramon Dias administrou, porque o Ramon Dias, o João Pedro Tchoca, que é um bom jogador jovem, o Ramon Dias escanteou depois que cometeu aquele pênalti contra o Barcelona de Guayaquil. Então, por muito menos, o João Pedro pagou um preço que o Félix Torres não pagou, por ser um jogador mais experiente, com mais hierarquia no elenco, mas esse tipo de retaliação, é afastado, o treinador tem de entender. O jogador continua sendo útil, eu continuo confiando, porque se por um erro só, como cometeu o João Pedro, não servir mais, aí não é a análise justa a se fazer. E no caso do Félix Torres, o treinador que chegar tem de fazer essa análise profunda. Se ele está disposto a recuperar o Félix Torres, a amansá-lo, principalmente nesse tipo de situação que precisa de um pouco mais de calma. Aquele carrinho era totalmente desnecessário, no meio campo. E assim, quando a gente fala do Tchoca, quando você dá esse exemplo, não está dizendo que ele está certo, está dizendo o contrário. Não é para fazer com o Félix Torres o que se fez. E assim, eu vou conversar com a Lili, vou chamar a Lili também para essa conversa, para saber como é que a diretoria está pensando. Porque como não tem treinador ainda, Lili, a diretoria deve estar imaginando o que fazer com o Félix Torres, como trabalhar o Félix Torres neste momento. Marcela, ontem mesmo na coletiva, o Orlando Ribeiro falou que eles conversariam com o Félix Torres, né? Não é o primeiro episódio. É claro que ele é um jogador de qualidade, é um zagueiro de seleção. Os jogadores, todo o elenco, né? Todo o plantel gosta muito dele, mas a gente sabe que jogo é jogo, treino é treino. Então, obviamente, o Orlando Ribeiro terá essa conversa com ele, mas sabendo que o próximo treinador que chegar, muito possivelmente o Dorival, precisará resolver essa situação. Porque aí você olha, tem o João Pedro Tchoca, tem o André Ramalho, tem o Kaká, que acabou perdendo espaço também. Inclusive, ontem algo me chamou a atenção, tá? Falando do grupo. Porque quando acontece a expulsão do Félix Torres, imediatamente Orlando Ribeiro coloca o André Ramalho no aquecimento. Então, até falei isso na transmissão. O André Ramalho tá no aquecimento, ele vai entrar. Tudo indicava ali que ele entraria. Aí o Ranieri sai de onde ele estava, vai conversar com o Orlando Ribeiro e depois, na zona mista, ele acabou falando que, naquele momento, disse pro treinador, com todo respeito ao André Ramalho, mas não precisa colocar agora, eu vou pra zaga, a gente consegue segurar o jogo por enquanto. Então o André Ramalho aqueceu e depois acabou voltando para o banco. O novo treinador que chegar ao Corinthians terá opções, né? Mas sabendo da qualidade do Félix Torres e como que dá para consertar, né, esse percurso aí, para que ele não cometa tantos erros que possam prejudicar, ele com certeza terá uma conversa aí, ou talvez até mesmo para ele falando com psicólogos do clube. Eu não sei até onde dá para ir para melhorar nesse quesito. Mas de fato o Corinthians tem opções ali no banco de reservas, que foram perdendo espaço e por isso que a torcida fica no pé, né? Fica até falando, traga mais zagueiros e tal. Aí quando o Félix faz um negócio desse, é claro que a torcida pega ainda mais no pé. Pois é. Sobre a conversa, né, do Ranieri, é muito importante, é muito legal você ter um jogador que consiga falar com o treinador. Se fosse um treinador efetivado, provavelmente ele não falaria isso. Ele só iria sair de campo e entrar o zagueiro e tal. Mas quando ele tem essa conversa, quando ele consegue conversar ainda mais sendo um treinador interino, ele sente muito o campo, né? Então ele conseguiu falar isso e ele ajudou, porque eu acho que acerta o Corinthians a não fazer mudanças ali naquele primeiro tempo com a expulsão do Félix. Não, acertou bastante, só pegando o gancho do que o Breler falou em relação ao Tchoca. Na época, o Tchoca tinha errado contra o Central ainda. Naquela segunda eliminatória, ele tinha errado contra o CV. Sim. E aí, para mim, o pior ponto foi colocar o Tchoca para jogar mudando o esquema contra o Barcelona lá. Foi isso que aconteceu. Colocou o Tchoca, ele não estava sendo utilizado, né? Acho que tinha perdido ali um pouco da confiança. Coloca o moleque como titular numa linha de 3, que o jogo sem o Martínez e sem o Carrillo, aí acabou de vez. Enfim, era só para pegar o gancho do Tchoca, que eu também concordo contigo, que foi um absurdo ali o que acabou sendo feito com o moleque. Mas em relação... Qual foi a pergunta mesmo? Ao Ranieri. O Ranieri... Então, ele acertou muito bem a movimentação ali do Ranieri em relação ao Orlando, em relação à conversa, porque não fazia sentido você recuar o time ontem, tirando, por exemplo, provavelmente ele teria que tirar um dos 3 atacantes, teria que tirar o Memphis ou o Yuri. Então, provavelmente sobraria pro Romero. Sim. Teria que tirar o Romero, bom exemplo, colocaria um zagueiro para fechar ali novamente, e provavelmente faria ali uma linha de 4 defensores, um 4-4-1, né? Ficaria só o Yuri Alberto um pouco mais isolado. Só que o Ranieri foi muito bem, porque o time do Racing não subiu, foi justamente o contrário. O time do Racing diminuiu, né? Baixou as linhas quando tinha um jogador a mais. E aí o Ranieri
tem a boa saída de bola, continuaria dando combate quando precisasse um pouco mais à frente e faria papel de zagueiro ali quando o Racing saísse um pouco mais pro ataque. E o Breno Bidon e o Carrillo tomaram conta do meio campo. O Ranieri foi muito inteligente. Foi muito bem, verdade. Isso acontece mesmo no jogo. Pensando agora no novo treinador do Corinthians, você acha que o Dorival é esse nome? Vale todo o esforço que o Corinthians está fazendo para tê-lo? Vale esforço porque o Corinthians está sem técnico, mas não vale tudo tipo também. Assim, só tem tu, vem tu mesmo? Não, e é um mercado difícil. Se a gente olhar para as opções que tem, é difícil achar caro ter técnico alguém aqui. com o perfil que o Corinthians precisa agora. Sai o Ramon Dias, vai chegar um treinador mais jovem, um treinador ainda com menos lastro, experiência para segurar esse rojão, e de um grupo que já vinha desgastado também de ambiente internamente. O Ranieri, para ter liberdade de chegar para o técnico e falar ali, dar sua opinião, se expressar, não é só porque é o Orlando Ribeiro um técnico interino, é porque com a família Dias também não tinha esse tipo de abertura. Então um técnico com estofo, um técnico com experiência como o Dorival, acaba se valorizando, mas de fato, o Dorival também não vale isso tudo, é preciso ter pé no chão, e mesmo que o sacrifício seja esticar um pouco mais essa corda, não dá para oferecer tudo que o técnico pede só porque o mercado é limitado. Quando você fala que não vale tudo isso, é o quê? Não vale o valor? Não vale os 3 milhões, é isso? É muito pesado. É a comissão técnica inteira. Olha a Lili querendo falar. E aí, Marcelo, não estou falando que o nosso Dorival é um técnico ruim. Não. Mas para a situação financeira do Corinthians, tem de medir muito quanto vai oferecer. Assim, a gente não sabe exatamente como funciona, nem todos os detalhes da conversa. A impressão que acabamos tendo com tudo que se está falando, é que o Fabinho Soldado está pedindo, pelo amor de Deus, Dorival, a gente paga o que você quiser, vem embora, a gente precisa de você, só você pode salvar o Corinthians. Eu acho que não é bem por aí, né, Lili? Na verdade, assim, a gente sabe que já há algum tempo, financeiramente, a situação do Corinthians é ruim, né? Então, o Corinthians não tem aquela bagatela para oferecer de cara, para buscar um treinador que custe milhões de reais. Essa história dos 3 milhões, eu tô tentando ir atrás para entender, tá? Que foi algo que colegas noticiaram, enfim. O que eu tenho pro lado do Dorival, de pessoas ligadas ao Dorival, é que não chegou a esse valor, não há essa questão financeira de que ele estivesse pedindo malas, rios de dinheiro para o Fabinho Soldado, e pro lado do Corinthians a gente está tentando chegar num valor que ele aceite. Então a gente tenta entender mais ou menos, né, até onde a veracidade desses 3 milhões aí, porque eu sei que há sim o interesse do Dorival em vir e do Corinthians em contratar, mas aí ninguém afirma, né, não, é esse valor mesmo, tá difícil de pagar, de trazer o cara. Um diz que não, queremos ele, estamos acertando os detalhes, e o outro diz que não chega a isso não está pedindo todo esse dinheiro que estão falando. Veremos quando for anunciado, né, porque aí o próprio Augusto Melo disse que é super transparente aí na gestão dele, então esses valores serão divulgados, boa parte deles, porque está em contrato, né, a gente sabe que muita coisa não pode ser dita. Tá certo, Lili. Veremos, então, o que vai acontecer. Como disse a Lili Nascimento, até hoje pode ter esse anúncio do novo treinador do Corinthians, né? E pode ser o Dorival, pelo menos é o mais próximo a fechar com o Corinthians. Veremos se vai estar também no jogo contra o Flamengo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Um beijo, Lili Nascimento, trazendo as últimas informações pra gente. Então é isso aqui, ó. Lili falou que não é rio de dinheiro que o Dorival tá querendo. 3 milhões, os caras falando que é 3 milhões. Ninguém confirma direito se é ou não. Mas eu acho que agora tá muito próximo, é só alinhar realmente algumas coisas ali, algum bônus, alguma coisa, e eu acho que ainda hoje o Dorival é anunciado como treinador do Corinthians, porém, eu acho que ele não treina amanhã a equipe, no sábado, e tampouco vai domingo contra o Flamengo, né? Ele não vai pegar essa bucha domingo contra o Flamengo não, cara, eu acho que ele vai estrear, vai ali pegar na segunda, tranquilinho, aí o próximo jogo é na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino na quarta-feira, então o Dorival vai ter 2 dias de treinamento para já poder botar a sua tática em jogo, né? Em prática, né? Já que o Coringão tá com um treinador interino, nem sei como que tá o treinamento dos caras, tá utilizando a base do Ramon Dias. Aparentemente, pelo menos no campo, a base que tá sendo utilizada ali é a do Ramon, né? A 4-4-2 fechada. Então, a gente precisa realmente de um técnico. Dorival é o melhor que tem no momento, não pode falar o que quiser. Ah, mas vai atrás do Fernando Diniz. Já ouvi gente falando, Fernando Diniz, cara, pelo amor de Deus, ano passado, se não fosse o Mano lá, o Fluminense tinha sido rebaixado. Então, não dá, cara. Então, trazer um técnico de gabarito. Ah, foi mal na seleção. Dane-se a seleção. O que importa é que ele fez nos clubes.
nos últimos 3 anos, 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores. Então aqui ele vai ter um time muito melhor, claro, não a parte defensiva, que é uma lástima essa parte defensiva do Corinthians, pelo amor de Deus, hein? Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, André Ramalho. Se juntar os 4, não dá um zagueiro bom. Mano, a gente tinha Lucas Veríssimo, hein? Puta merda. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informações todos os dias aqui pra fiel torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.